Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos à viagem ao desconhecido. Esse relato é uma história real, os nomes já foram trocados. Eu sou a Clara Paula, vamos ao relato de hoje. Eu fiz um feitiço de morte por ele ser infiel. Hesitei muito em tomar a decisão de usar a bruxaria. Vocês já vão saber por que eu fiz isso. Minha história é muito difícil de contar. O que vivi me marcou muito e me levou a sentir coisas horríveis. Há quase 10 anos, eu era uma mulher de 23 anos e eu trabalhava em um supermercado muito próximo do bairro onde eu morava. Não tive outras oportunidades além de terminar o ensino médio. As necessidades me empurraram a trabalhar para ajudar em casa. E naquele supermercado onde eu atendia, fiquei por vários anos. Lá eu conheci o Júlio, um menino que fazia compras constantemente. Ele era muito simpático, então às vezes ele ficava para conversar e a gente passava o tempo. E também às vezes a mãe dele ia buscá-lo, porque a senhora cansava de esperar o que ela pedia ao Júlio. Começamos a desenvolver um vínculo de amizade. Pouco depois começamos a ir ao cinema e sair para dançar de vez em quando. Júlio se mostrava muito carinhoso, até que finalmente ele me pediu em namoro. Pensei muito nisso, porque disseram que Júlio tinha várias amiguinhas. E isso era verdade. Ele era visto conversando com elas com frequência. E isso era algo que todos nós sabíamos. Mas no final acabei aceitando com toda a sua personalidade social. No início estava tudo bem. Mas depois que eu e Júlio começamos a ter intimidade, ele aos poucos foi perdendo interesse por mim. É como se só tivesse interesse em me levar para a cama e depois se afastar de mim. O ruim é que no meu caso eu já estava apaixonada e estava muito obcecada por ele. Foi muito difícil para mim aceitar a verdade. Que para Júlio eu era apenas uma garota, um objeto para usar na cama e depois descartar. O desespero de mantê-lo ao meu lado já era muito evidente. Eu não queria parecer para todos como a garota que entregou seu corpo e alma para Júlio e depois foi trocada por outra garota da vizinhança. Toda aquela preocupação que eu sentia foi percebida pela Nancy, uma garota que era minha melhor amiga naquela época. Sem nenhuma dificuldade, pela confiança que eu tinha na minha amiga, contei a ela tudo o que estava acontecendo. Estou preocupada, Nancy. Júlio está se afastando cada vez mais de mim. Tenho certeza que já se enjoou de mim. Ou ele deve ter outra por aí com quem está ficando. Na verdade, ele ainda me procura. Ontem mesmo ficamos bêbados juntos e fizemos amor como loucos. Mas me entristece que Júlio só me queira para isso, porque quando ele sabe que não teremos intimidade, ele prefere não ir me ver. Nancy ficou me olhando. Tenho certeza que ela sabia de algo, mas não quis me contar para não partir meu coração. Mesmo assim, ela respondeu com algo que eu nunca teria esperado. Então ela disse: sei que parece loucura, vai soar meio estranho, descabelado, mas ouvi falar de pessoas para quem funcionou. E é por isso que quero sugerir isso a você. Olhei para Nancy sem saber o que ela me diria. Você já ouviu falar de feitiços de amarração e bruxaria? Eu nunca fiz, mas tenho uma tia que trabalha com bruxaria. E ela é curandeira também. Sei que muitas pessoas a consultam porque o trabalho dela funciona muito bem. Talvez essa possa ser a solução. Porque se você diz que ele está se afastando, vai que numa dessas ele vai com outra e não volta. Eu não estou jogando terra, só quero te ajudar. Eu admito que a princípio o que não se falou parecia muito impossível, mas depois meu coração me disse que eu deveria tentar. O medo de perder Júlio me levou a tomar a decisão. Não se me levaria até onde estava sua tia, e assim pediria a ela o favor de me fazer uma amarração de amor para Júlio.
Nancy me disse que iríamos no sábado à noite, porque a tia dela fazia esses trabalhos por volta da meia-noite. Ela também me pediu para trazer algumas coisas, minhas e de Júlio. Mas ela me disse que, acima de tudo, para levar meu respeito e minha fé pelos trabalhos de tia Lolita. Porque sem fé, essas coisas de bruxaria não funcionam. Alguns dias se passaram e finalmente chegou a tarde de sábado. Liguei para Júlio para avisar que estava me sentindo um pouco mal e que não poderíamos nos ver naquela noite. Ele me disse que não havia problema e que aproveitaria para ir dormir mais cedo e descansar, porque ele tinha trabalhado muito na fábrica naquela semana e tinha uma dor horrível nas costas. Assim que resolvi com o Júlio, esperei até as 22 horas e alguns minutos. Depois Nancy chegou em seu carro e entrei para irmos juntas para um bairro vizinho, onde morava a tia da Nancy, a famosa Dona Lolita. Esses bairros onde morávamos eram rurais e com ruas não pavimentadas. Então, por causa dos buracos e pedras, Nancy tinha que ir bem devagar e com muito cuidado. As ruas estavam escuras, mas quando estávamos perto da casa de Dona Lolita, algo me chamou a atenção ao longe. Um casal de namorados estavam de mãos dadas, mas uma das silhuetas me parecia muito familiar. Pedi para Nancy parar o carro na beira da estrada um pouco longe dali. Ela fez o que eu pedi e também apagou as luzes e esperamos ansiosamente para confirmar o que eu mais temia. Era o Júlio, o cara que acompanhava aquela menina. E eles pareciam muito animados. O carro de Nancy tinha o vidro polarizado, o que nos deu a garantia de que ele não conseguia nos ver, porque a rua estava escura. Quando passaram mais perto, verifiquei que sim, aquele cara era mesmo o Júlio. Vi como ele beijou a jovem na boca e lhe deu um tapa no traseiro. Muito carinhoso, o miserável. Parecia que eles só tinham ido à loja de conveniência e então eu os vi entrar em uma casa onde a moto do Júlio estava. O infeliz desgraçado não se importou em partir meu coração. Com quem eu fui me meter? Desabei, acabei chorando. E Nancy me abraçou e me perguntou se, mesmo depois do que eu tinha visto, eu ainda estava disposta a ir visitar sua tia. Naquele momento, senti uma forte raiva, uma coragem e o desejo de matar aquele infeliz despertaram em mim. Como ele havia me enganado dessa maneira? Eu pensava que ele já estava dormindo em casa com dor nas costas. Certamente doía porque estava dormindo com todas as mulheres que encontrava pela frente. Pedi a Nancy que me desse alguns minutos para eu me recompor, mas isso não aconteceu. A raiva acabou me dominando e perguntei a Nancy o quão poderosa era sua tia. Você acha que, em vez de me ajudar a fazer uma amarração para Júlio, ela me ajudaria a destruir a vida dele? Nancy me olhou espantada. Tem certeza que é isso que você quer, Gabi? Você não prefere esfriar um pouco a cabeça e pensar nisso? Porque a bruxaria da minha tia tem esse poder, claro que ela tem. Ela pode fazer Júlio sofrer muito se você pedir, mas gostaria que você pensasse sobre isso. A bruxaria não é um jogo, Gabi. Uma vez feito, não há nada que possa remediar o mal, e acho que você pode acabar se arrependendo. Você não acha que é melhor voltarmos para casa e pensar mais no assunto? Isso me deixou com raiva, porque Nancy não estava na mesma sintonia que eu. Você vai me ajudar sim ou não? Quero que Júlio pague e quero que ele pague o preço mais alto. Somente isso vai me deixar tranquila. Então, se você não me levar até sua tia, irei sozinha ou procurarei outra pessoa para fazer esse trabalho para mim. Nancy não teve mais opção a não ser me levar à casa da sua tia, que ficava na parte mais alta daquele bairro, perto do morro. O lugar era bastante sombrio e logo na frente da casa havia um cachorro preto muito grande. A verdade é que me assustou porque parecia um guardião. Quando saí do carro, soprou um ar muito frio
Os galhos das árvores tremiam misteriosamente, devido ao vento que começava a ficar mais forte, e uma lua muito grande iluminando parte daquele morro, e também a rua por onde havíamos subido para chegar à casa de Dona Lolita. Ao nos aproximarmos da porta, aquele cachorro se aproximou de mim e sentiu meu cheiro. Ele não gostou porque rosnou para mim, mas Nancy interveio e ameaçou dar uma tapa no cachorro e pediu para ele não latir. Ele acabou indo embora. Dona Lolita apareceu e nos cumprimentou muito gentilmente. Boa noite, minhas meninas. Entrem, já estava esperando vocês. A senhora nos fez entrar e nos sentamos em uma poltrona. Imediatamente, um gato cinza veio até mim e subiu em minhas pernas e se aninhou, enquanto a curandeira trazia café e nos serviu. Ela se sentou na nossa frente e me pediu para dizer a ela o que eu queria. Mais uma vez, as lágrimas saíram dos meus olhos e a raiva me invadiu. Falei que meu namorado havia me traído. Disse a ela que queria vingança. Eu queria vê-lo sofrer. Eu queria vê-lo morto, se necessário, e que isso já não importava mais para mim. Quando eu disse isso, a curandeira me interrompeu e disse: Ei, mocinha, espere. Falar sobre morte é um assunto muito sério. Nunca julgarei seus motivos, mas antes que você me peça algo, eu creio que você deveria pensar bem, porque no final será você quem receberá todo o karma por suas ações. Eu sou a que intercede. Estou lhe dizendo isso porque no futuro sua vida pode ficar complicada. Ou você pode arruinar sua felicidade, tudo por causa da amarga experiência de querer destruir alguém completamente. Amanhã talvez você até esqueça sua raiva. Você não gostaria de pensar nisso primeiro? Eu ouvi a curandeira, mas isso me fez ficar com mais raiva ainda, porque ela também não conseguia entender minha dor e sofrimento. E por isso eu disse a ela que não havia mais nada em que pensar. Senhora, por favor, me ajude. Eu quero que a pessoa que me prejudicou sofra e realmente passe muito mal, que se arrependa de ter me feito de idiota. Dona Lolita ficou me olhando, tomou seu café e respondeu: Bom, se você já decidiu, filha, não há mais o que dizer. Vamos ver. Me dê as coisas que você trouxe. Tirei da sacola uma foto de Júlio, roupa interior e terra de cemitério. E dei tudo para Dona Lolita. Ela colocou todas as coisas na mesa e depois colocou umas velas pretas. E me falou uma coisa que até hoje não consegui esquecer. Olha, minha filha, nesse momento você ainda pode se arrepender do que vai fazer. Porque uma vez que eu concluir o ritual com esse garoto, não vai dar mais para voltar atrás. Aconteça o que acontecer, você já se ferrou. Não será fácil carregar a morte de alguém na consciência. Baixei um pouco o olhar. Não foi fácil segurá-lo diante dos olhos profundos de Dona Lolita. E afirmei com uma voz um tanto tímida para ela, que queria prosseguir. A curandeira começou a realizar o ritual de limpeza e no final colocou a terra do cemitério na foto de Júlio que tinha sobre a mesa e começou a dizer que queria que a morte chegasse para ele, que chegasse logo e que Júlio já pertencia ao mundo dos mortos. Além de que ela começou a dizer palavras em um dialeto estranho que soava muito assustador. Elas começaram a me dar calafrios. A atmosfera ficou fria e uma das janelas começou a tremer vigorosamente, como se as forças do mal estivessem ao nosso redor. E a curandeira percebeu que eu fiquei com medo, mas ela tentou me acalmar. Não tenha medo, minha filha. Existem forças entre nós. Não são forças da luz. Estas vêm das trevas mais profundas. Mas você não tem nada com que se preocupar, nem nada a temer. Esta noite, eles estão do seu lado. Você pediu que viessem, e eles ouviram você. Então acalme-se, tudo vai ficar bem. Para terminar, a curandeira me pediu para pegar aquela foto com as mãos e rasgá-la em pedacinhos, e colocar toda a raiva que sentia pelo Júlio. E eu fiz.
Deixei toda a minha raiva e ódio passar para aquela foto. Nesse momento, quando transformei a foto em 1000 pedaços, entreguei à curandeira e ela colocou junto com a terra de cemitério e os colocou em uma caixinha preta e disse que ela se encarregaria do resto e nos disse que já era hora de ir embora. Quando chegou a hora de pagá-la, a curandeira olhou para mim da cabeça aos pés e seu olhar me surpreendeu. E ela me falou: "Sabe, menina, você não me deve nada. Você vai precisar mais do que eu. E logo saberá por que estou falando isso. Melhor você ir para casa e seguir com sua vida. Eu já fiz tudo o que poderia por você. Por favor, não me procure mais e nem tente no futuro desfazer o trabalho que eu fiz hoje, pois a única coisa que você conseguirá será piorar as coisas." Baixei o olhar novamente, mas naquela ocasião foi assustador. Minha intuição me disse que eu tinha feito algo ruim, mas o melhor era parar de pensar nisso. Na volta para casa, segui com muita calma pelo caminho. Passamos pela casa onde Júlio estava visitando a menina, e ele ainda estava lá aparentemente. Chorei de novo quando vi a motocicleta do Júlio do lado de fora da casa daquela garota. Fiquei com raiva de ver tudo o que ela estava vivenciando. No dia seguinte, ao meio-dia, o Júlio me ligou e ele de verdade estava argumentando que suas costas doeram a noite toda e ele quase não conseguiu dormir. O desgraçado não teve coragem de me contar a verdade. Naquele mesmo dia, marquei de vê-lo e falei com ele quando ele chegou na minha casa à tarde. Eu disse que tinha saído à noite com minha amiga, que me pediu para levar algumas coisas para a tia dela, que estava doente. E quando passei naquela casa, eu o vi com meus próprios olhos, muito apaixonado por aquela garota. Eu até falei que os vi se beijando. Isso me deixou com muita raiva e comecei a gritar com ele e amaldiçoá-lo. Pedi para ele não me procurar mais. Ele jurou e negou tudo, até chorou para eu perdoá-lo. Eu não queria bancar a tonta. Na verdade, eu queria estar bem longe, para quando a bruxaria funcionasse, eu não soubesse do fim dele. Entrei em minha casa e fechei a porta na cara dele. A partir daí, tentei não vê-lo novamente. E assim seria, não pude vê-lo novamente, porque na semana seguinte aconteceria algo muito ruim com Júlio. Eu soube por uma de suas irmãs. Júlio trabalhava em uma fábrica e sofreu um acidente com uma das máquinas, aparentemente um acidente grave. O mau manuseio dos materiais fez com que Júlio tivesse um pedaço longo de metal perfurando profundamente seu olho e, com isso, danificando o seu cérebro. Foi um caos na fábrica. Havia muito sangue no local. Júlio estava caído no chão em convulsão por alguns segundos, pouco antes de finalmente falecer. Não esqueçam de deixar o meu like. Obrigada. Não havia nada a fazer quando a assistência chegou. Ele não estava mais vivo. Fiquei com muito medo de que isso realmente tivesse acontecido com ele. A bruxaria havia causado sua morte e foi baseada no meu pedido. Uma forte culpa e arrependimento veio até mim, porque Júlio era o ganha-pão da casa dele. Sua mãe dependia dele e por causa da minha raiva, que eu não soube conter, eu fiz de tudo para acabar com a vida dele. E isso foi realizado. Eu queria ir ao seu funeral, mas não me senti digna de fazê-lo. Mas fiquei de luto por ele. Alguns dias depois, e com remorso, tentei fazer algo da minha vida e seguir em frente. Mas não consegui, porque poucos dias depois, comecei a sentir certos desconfortos no corpo que se tornaram tão frequentes que minha mãe começou a suspeitar que eu estava grávida. Disse a ela que isso era um absurdo, porque a última vez que fiquei com Júlio foi alguns dias antes de terminarmos. E depois disso passou mais de um mês. Contudo, e as dúvidas, achei melhor ir ao médico. E quando ele fez os exames, ele me deu a informação que minha mãe já havia me confirmado.
descobri que eu realmente estava grávida. Eu chorei por causa disso. Eu tinha matado o pai do meu futuro filho. Foi muito difícil para mim saber que eu teria que cuidar sozinha da vida daquela criança. E não tive outra escolha senão fazer. Então, o tempo foi passando. Tive uma gravidez muito triste. Meu bebê nasceu aparentemente bem, mas teve um detalhe que me paralisa a alma e me surpreende bastante. Meu filho nasceu com uma deficiência visual que ele não consegue ver com um dos olhinhos dele, do lado direito, que foi justamente, por acaso, o mesmo olho em que seu pai recebeu o impacto do que o matou. Coincidência? A verdade é que não sei. Mas o estranho que acontece é que meu filho, o retrato vivo de Júlio, é idêntico, desenhado à mão, como se fosse a reencarnação dele. Amo meu filho, mas sei que ele adquiriu o caráter difícil do pai, ainda criança. Sei que se não cuidar dele, ele pode me levar a pagar um grande karma e pode me fazer sofrer muito. Espero que a vida não me castigue pelo que fiz, embora saiba que peço muito. Quero cuidar do meu filho e guiá-lo por um bom caminho, porque se eu receber um castigo da vida e acabar saindo deste mundo, só quero que ele viva feliz e que nunca falte nada na vida, principalmente o amor das pessoas ao seu redor, para que ele não se torne assim como seu pai, que pagou caro por ter se dedicado a brincar com o coração das mulheres, mas sobretudo com o meu. Se pudesse voltar no tempo, não teria feito a bruxaria. Sinto muito, mas já é tarde demais. O estrago está feito. E em breve saberei que será a minha vez de pagar um karma horrível. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.